Bom dia, bom dia, bom dia, paz e graça. Hoje é cafezinho puro, sem leite. Eu tô cada dia assim mais impressionado como a palavra de Deus traz pra gente lições, ensinamentos que faz a gente crescer de uma forma que não se encontra em lugar nenhum, tal crescimento, tal aprendizado. Hoje conversando com meu pai falou assim: Davidson, eu já tenho percebido que tem um tempo que a sua filha, a Sara, não tem celular. O que está acontecendo? Eu falei: não, pai, eu tirei o celular dela e algumas regalias eu tirei dela. Mas por que, meu filho? Não, porque ela desobedeceu em algumas coisas consecutivamente, então eu tirei isso aí da vida dela. Mas cuidado pra você não ser muito rigoroso. Não, pode deixar comigo que eu vou medir na medida certa. Quer dizer, pelo menos pela luz da palavra de Deus. Eu acho que nós como pais e filhos, porque eu sou filho do meu pai também, né? Lógico, e ele está vivo, graças a Deus, meu pai e minha mãe, então eu também devo obediência a ele. E tenho feito isso, graças a Deus. É bom ser um filho obediente. Meu irmão, como que é bom ser um filho obediente? É bom que seu filho te obedeça, lógico que é muito bom, mas é bom também você ser um filho obediente. A palavra de Deus diz que aquele que honra a pai e a mãe, ele tem vida longa sobre a face da terra. E obediência não vem de graça. Obediência vem com dor. Eu sei que nessa geração de hoje em dia, ficou assim, filho e pai, ficou um pouco vulgarizado as posições de autoridade. Ficou vulgarizado. Parece que o filho quer gritar com o pai, mandar no pai. O filho não é mais não está mais naquela posição de aprendizado e obedecer. E o pai dá a regra, ensinar o filho. Porque a sociedade de hoje em dia, me fala se eu estou mentindo, ela está querendo mandar na sua casa. Ela está querendo ensinar você como, de acordo com as regras deles, fazer com que o seu filho se porte, como ele viva, como você toque a sua família de acordo com as regras deles. Não funciona. De cara, eu vou te falar para você, meu querido, que está me ouvindo, tomando esse café da manhã, não deixa a sociedade mandar na sua casa. Na sua casa quem manda é você, a sua esposa. Entre os seus filhos, quem manda é você, a sua esposa. Deixa, você está sendo radical. Não, escuta o que eu estou te falando, senão você vai chorar depois, mais tarde. Eu tenho 50 anos, eu já sei como é que as coisas funcionam. Quer dizer, ainda tem muito a aprender, mas essa palavra de Deus já me ensina há muito tempo. E, infelizmente, quando a gente quebra a regra da palavra de Deus, a gente começa a dar com os burros na água, assim que a gente falava lá em Minas, de dar com os burros na água. Então, sábio é aquele que pratica aquilo que a palavra de Deus ensina, aquele que aprende, aleluia, eu falo glória a Jesus, aquele que aprende na palavra do nosso Senhor Jesus. É bom demais. Você vê que o próprio Jesus aprendeu a obediência através do sofrimento. Deixa você estar falando doideira. Não. Lá em Hebreus, capítulo 5, diz assim, versículo 8, embora sendo filho, presta atenção, embora Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Obediência não se vem assim, o filho automaticamente obedece. Não, a Bíblia diz que a loucura nasce no coração da criança, mas a vara, disciplina, a expulsa. Então significa que loucura já nasce, o homem já nasce querendo fazer o que é mal, já nasce no coração da criança, mas a vara, a disciplina, quando a Bíblia fala disciplina de vara, é vara mesmo, ela fala vara abertamente, a expulsa. Então se você deixar a criança ao bel prazer, ela vira uma criança rebelde, e depois a vara, que era para ser dada no lombo dela, vai ser dada no seu lombo. A vida vai batendo em você, e a vida vai bater na criança também. O homem, quando ele não é disciplinado
ele tem para ele morte, tem para ele prisão. Então, quando a palavra de Deus tira isso com a vara da criança astuta, da criança tola, da criança que já nasceu nela a loucura que a Bíblia diz, a desobediência, a rebeldia já nasce nisso. Então, quando a vara da palavra de Deus tira, você se dá muito bem na sua vida, o menino se dá bem, a família se dá bem, todos se dão muito bem. Aí Jesus, então, sendo filho de Deus, aprendeu obediência por meio de sofrimento. Se Deus faz isso, e tem mais. A Bíblia diz que, e tem aqui, ó, todavia ao Senhor, em Isaías 53, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, para curar a gente, para sarar a gente. Olha aí, quando der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O Senhor quis moê-lo. Deus sabe como tratar conosco. Deus sabe tratar com a nossa carne. Deus sabe que é necessário a dor, é necessário o sofrimento, é necessário a vara, é necessário fustigar a criança. Aí você fala assim, Deus, então você está falando que a gente tem que bater nas crianças, você tem que espagar. Não, tudo isso tem a ver com amor. E em Provérbios 3 diz assim, eu só estou dando um texto da palavra de Deus para você. Em Provérbios 3 diz assim, ó, porque o Senhor repreende a quem ama. Então, não é bater, de espancar, para machucar. Não. É no momento necessário, você como pai, você como mãe, não faltar a sua obrigação de ensinar, de disciplinar. Teve uma vez que, e vou ler o texto do Provérbios, porque Deus repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem ele quer bem. Teve uma vez que Samuel é um menino extremamente manso, obediente. Samuel extremamente obediente, manso. Precisa de ver o meu filho, mais é de 20 anos. Então, uma vez ele estava com acho que 13 anos em Palma. Ele nunca tinha mentido para mim. E naquela idade de 13 para 14 anos, eu falei alguma coisa com ele, ele mentiu. Eu falei, não, bem, mas eu não percebi que ele tinha mentido, porque eu acreditei nele, só acreditava nele. Aí, daí a pouquinho, eu percebi que ele tinha mentido. Aí eu falei assim, meu filho, você mentiu? Não, pai, não menti, não. Não, beleza. Aí ele fez uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando eu fui saber, a minha esposa falou, não, ele mentiu já 3 vezes consecutivas com você, para você. Aí eu falei, por quê? Porque está acontecendo isso, isso e isso. Aí eu chamei ele no quarto. Eu falei, meu filho, você mentiu pro papai? Ah, papai. Aí baixou a cabeça. Ah, papai, eu menti sim. Eu fiquei com medo. Você ficou com medo de quê? Papai não vai bater em você. Papai ia só conversar com você. Mas agora você mentiu 3 vezes. Você triplicou o crime. Você triplicou o problema. Papai quer perdoar. Mas presta atenção. Você vai aprender que na mentira tem livramento para você e não tem. Mentira tem morte para você. Cada vez que tiver você mentir, você se livra do confronto entre eu e você, mas você não se livra do problema da mentira, do pecado e da morte. Mas eu vou te perdoar, porque eu não quero bater em você. Você tem 14 anos, 13 para 14 anos. Não quero fazer isso com você, meu filho. É muito ruim. Eu falei, não, pai, muito obrigado. Aí eu falei, não, então você não vai fazer? Não vou fazer mais não. Beleza. Aí saí dali do quarto. Quando cheguei no quarto, Deus falou comigo. É difícil você falar assim, Deus falou com você, se Deus não falou. Porque eu tenho medo disso. Mas Deus falou comigo na hora. Você fez errado. Você fez errado. Você perdoou esse menino já 3 vezes. E é 3 vezes que ele está mentindo. Você te perdoou. Você precisava dar nele uma disciplina. Porque senão você vai perder o seu filho. Você vai perder isso. Que alguém tem que pagar pelo erro. Eu voltei na hora. Peguei uma correia. Eu fui lá e dei umas lambadas no meu filho. Eu dei firme. E falei assim, meu filho,
Antes de bater nele, eu falei: meu filho, papai foi ali no quarto e papai do céu falou comigo. Falou que eu preciso de disciplinar você. Agora você já viu a dificuldade para mim? Que eu não queria disciplinar você, não queria te dar lambada. Mas agora eu vou ser obrigado a fazer isso, porque senão eu e você estamos errados agora. Agora eu vou ser obrigado a te dar umas lambadas. Tudo bem, meu filho? Você vou ter que fazer isso. Ele falou assim: não, papai, faz o que tem que fazer. Aí eu peguei, dei 4 lambadas nele. Boa! E ele sentiu, ele chorou. Aí eu abracei ele, beijei ele. Tá vendo, meu filho? Eu sou obrigado a fazer isso com você, porque senão é minha responsabilidade. Aí ele chorou, nunca mais mentiu para mim. Tem medo de mentira. Então, são essas coisas, meu querido, que a gente tem que fazer com os nossos filhos. Você vê que a própria palavra de Deus nos ensina a disciplinar. Você sabe por quê? Porque nós precisamos ser disciplinados. A raiz do homem, o caráter do homem, a pessoa do homem, o ser do homem, ele precisa ser disciplinado constantemente. Se o próprio Jesus aprendeu obediência por meio do sofrimento, embora ele era o Filho de Deus, mas ele veio em carne para morrer entre nós, para sofrer o que eu e você sofremos. Então nós temos todo o direito, obrigação, na verdade, de aprender aquilo que Jesus fez, aquilo que ele aprendeu na carne. Então nem eu nem você podemos evitar de dar para os nossos filhos a correção necessária, porque do contrário nós vamos fazer essa sociedade aí de homens fracos, meninos fracos, mulheres fracas, que dependem dos pais até hoje, não conseguem ter a própria palavra, não conseguem criar a própria família direito, porque são completamente dependentes, porque lhes faltou correção. O mundo precisa de correção, mas que você e eu devemos começar a corrigir nossos filhos, nós mesmos, corrigir nossos filhos. A Bíblia diz assim em Provérbios: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades no dia da sua repreensão. Então, você vê que o próprio Deus fala que a gente não pode ter medo da repreensão. A repreensão é bênção. Essa sociedade hoje em dia precisa de repreensão. Eu e você não podemos encurtar a repreensão dos nossos filhos para fazer de nós famílias saudáveis diante do Senhor. Deus te abençoe. Paz e graça.